E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, hoje a gente vai fazer algumas questõezinhas em cima da parte de atrito, e essas questões já vão ter uma pegada um pouco mais sofisticada, questões mais aprofundadas, mais complexas, certo? São 4 questõezinhas. Se você não assistiu a aula teórica, assiste, porque é bem importante para a gente conseguir fazer algumas definições, principalmente aquela parte de definição da força normal, que vai ser necessária para calcular o atrito, beleza? Então, olha só a nossa primeira questão. Ele fala assim, ó. Uma caixa de massa m, você não conhece a massa dessa caixa, se move com velocidade constante. Esse é um detalhe muito importante que vocês vão pegar bastante, tá, pessoal? Quando o pessoal falar que você tem uma velocidade constante, ele está querendo que você interprete a seguinte situação: que a força resultante sobre esse objeto vai ser igual a zero. Então, se tiver um conjunto de forças no teu problema, você vai dar um jeito de zerar tudo. Ou seja, se tiver força para a direita, vai ter que ter força para a esquerda. Se tiver força para cima, vai ter que ter força para baixo. E a gente vai ver isso no nosso desenho, certo? E ele fala assim: ao longo de um plano horizontal, ao ser puxada por uma força F. Ó, tu tens aqui uma força F. Lembra quando a gente tinha uma força F e essa força tinha uma certa angulação, que a gente fazia a decomposição dessa força? Pois bem, já vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa nossa resolução. Ó, essa minha força F, eu vou decompor ela. De que forma, galera? Olha só, eu vou decompor ela em eixo X e eixo Y, aqui, onde eu terei uma força que eu vou chamar de Fx, Fx, e essa Fx vai ser a força F multiplicada pelo cosseno do ângulo θ, certo? Ele especifica que esse ângulo θ é 30 graus, então deixa eu até retomar aqui cosseno de 30 graus, certo? E cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, Fx será a nossa força F vezes raiz de 3 sobre 2, certo? E aqui a nossa força Fy, certo? A nossa força Fy será o quê? Será a nossa força F vezes o seno de 30 graus. Seno de 30 graus. Beleza? Então, essa força Fy será igual ao quê? Será igual a F multiplicado por 1/2. Beleza? Então, já pegou uma força na diagonal, já decompõe a componente x e a componente y dela, beleza? Então, nós temos aí as nossas duas forças, Fx e Fy. Ok, ele falou que o ângulo é 30 graus, ok, com a horizontal, como mostra a figura. E ele fala que esta força F tem um módulo que é metade do peso da caixa, certo? Metade do peso da caixa. Isso aqui é bem legal. A força F é o peso da caixa dividido por 2, certo? E ele fala, nessas condições, qual que é o atrito cinético que você tem? Aí você olha, pô, assim, no seco? Só isso? Só isso, ó. Então, o que que acontece, galera? Vamos colocar na caixa as forças que nós já conhecemos que estão atuando sobre ela, tá? Nós conhecemos as seguintes forças. Nós temos uma força que é a Fx, que puxa essa caixa para a direita. Então, aqui está a nossa Fx. Fx. Como que eu calculei a Fx? Ó, a Fx, ela era dada como a F multiplicada por raiz de 3 sobre 2. Mas eu sei que essa força F é metade do peso dessa caixa. Então, eu já vou usar em termos do peso da caixa. Vai ficar assim, peso da caixa dividido por 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Beleza, já encontrei minha Fx. Ok, eu tenho agora a minha Fy. Fy, ela é o quê? Ela vai ser, ó, F multiplicado por 1/2. Só que F é o peso sobre 2. Então, vai ser o peso sobre 2 multiplicado por 1/2. Beleza. Então, já representei aqui duas forças que estão atuando nessa caixa. Que força mais você tem? Ó, você tem o peso dessa caixa, que está aqui para baixo. Você tem a normal. E você tem a força de atrito para trás. Fat. Certo? Então, que igualdade que nós vamos ter que fazer aqui? Se há um movimento com velocidade constante, forças para cima igual forças para baixo, forças para a direita igual forças para a esquerda. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou igualar a força que eu tenho para a esquerda com a força que eu tenho para a direita. Eu vou ter que Fat é igual ao quê? Peso raiz de 3
sobre, ó, 2 com 2 fecha 4. Beleza. Primeira equaçãozinha montada. E depois, ó, forças para cima igual a forças para baixo, ó. Para cima, eu tenho essa Fy, eu tenho esta normal e eu tenho este peso que é para baixo. Então, aqui vai ficar assim. O peso que é para baixo vai ser igual a normal, que é para cima, mais P dividido por 4, né? O 2 vezes 2 fecha 4. Beleza, ó. Esse P dividido por 4 eu jogo para a esquerda, subtraindo, e eu vou ter aqui o seguinte, que a normal será o peso menos o peso dividido por 4. Beleza, então essa normal é o quê? 3P sobre 4, né? Fazendo aquele mínimo múltiplo comum, 3P sobre 4. Ok, eu estou com a minha questão praticamente resolvida agora. Por que eu estou com ela praticamente resolvida? Porque se eu sei a fórmula da força de atrito, o meu problema se esclarece. Ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu descrevi que a força de atrito ela é definida por P raiz de 3 sobre 4. E eu descrevi que a normal é igual a 3P sobre 4. 3P sobre 4. Beleza. Só que a força de atrito ela é escrita como normal vezes o coeficiente de atrito, que vai ser igual a P raiz de 3 sobre 4. Ok, agora eu pego essa normal e substituo pelo valor dela. 3P sobre 4 vezes o coeficiente de atrito igual a P raiz de 3 sobre 4. Beleza? Ó, corto 4, corto 4, pego 3 e joga dividindo, corta o P, e esse coeficiente de atrito vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 3. Beleza? E a nossa questãozinha está concluída. Questão complexa de se fazer, né? Ela não é uma questão simples de você construir toda a estruturação dela, não é uma questão fácil de você estruturar ela. Por quê? Porque você tem que pegar a tua força F, decompor ela, para poder saber quanto que é no eixo X, quanto que é no eixo Y, tem que encontrar a normal e pensar que se ele está em movimento uniforme, o que é para cima é igual ao que é para baixo, o que é para a esquerda é igual para a direita. Então, é essa a nossa ideia. Uma questãozinha bem sofisticada, bem complexa, mas fecha aqui a nossa resposta. Ah, ó, pessoal, ele tá assim, ó, 1 sobre raiz de 3, né? Eu encontrei raiz de 3 sobre 3, mas é que esse número aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, se você pega e multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, ele fica assim, ó. Coeficiente de atrito, opa. Coeficiente de atrito deu raiz de 3 sobre 3. Se você multiplica embaixo e em cima por raiz de 3, o que você tem? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. E aqui 3 raiz de 3, certo? Corta, corta. E o coeficiente de atrito pode ser também 1 dividido por raiz de 3, certo? Uma manipulaçãozinha matemática no fim da nossa questão, beleza? Questões mais sofisticadas, né? Como eu já fiz uma aula de atrito sobre blocos, agora a gente está pegando o atrito de uma forma um pouquinho mais profunda, certo? Agora, na nossa sequência, vamos lá. De novo, um outro problema que tu tem uma força e essa força aqui tem uma certa inclinação. Então, galera, mesma coisa de antes, eu vou dar um jeito de pegar essa força e reduzir ela a um eixo X e um eixo Y, beleza? Então ele diz o seguinte, ó, um rapaz puxa uma tábua com rodinhas que tem massa 30 kg, sobre o qual encontra-se uma caixa de 20 kg. Beleza. Como é mostrado a figura, o coeficiente de atrito estático da tábua é 0,4. Beleza. Entre a caixa e a tábua. Qual é o módulo da força F em medidas em newtons para que o rapaz possa puxar essa corda sem que a caixa deslize? Essa caixa não pode deslizar. Beleza, então olha só, vamos primeiramente escrever as forças que estão atuando nesse meu sistema aqui, tá, pessoal? Ó, vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, galera. Eu tenho esta minha força F que eu desconheço ela, mas aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Ele pede para você considerar o seno de 60, 0,83 e o cosseno como sendo 0,5. Então eu vou pegar aqui o seguinte, ó, galera. Essa força aqui será uma força que vale
F vezes o cosseno do ângulo θ, vezes o cosseno de θ, seria o cosseno de 60, ou seja, F vezes 0,5. E esta força que eu tenho aqui, ela vai ser igual a quanto? Vai ser igual a F vezes o seno do ângulo θ. E esse ângulo θ é um ângulo de 60 graus, certo? Esse cara vai ser F vezes 0,83, que ele pediu para eu considerar. Beleza, então, ó, galera, eu já tenho essas duas forças aqui que vão ser importantes para nós, tá? Deixa eu só mudar o tipo da minha caneta aqui que está me atrapalhando. Aqui, tá? Então, deixa eu só apagar aqui para ficar menos poluído, beleza? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui nessa nossa situação? Você tem duas forças, uma F0,5 no eixo horizontal e outra F0,83 no eixo vertical. Beleza. Agora, o que mais que a gente tem de força nesse meu sistema? Você tem o peso desse cara aqui, certo? E este peso aqui vale, ó, ele puxa uma tábua com rodinhas e a massa desse cara é 30 kg. Então, esse cara vai ser 300 newtons. Beleza? Agora, essa caixa aqui, ela também tem um peso. E esse peso será quanto? Esse peso será 200 newtons. Certo? Beleza. Agora, olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. Entre o skate, entre a tábua com rodinhas e o chão, não tem atrito. Ele não está propondo atrito entre o chão e a tábua. Ele está propondo entre a caixa e a tábua, certo? Então, o que acontece? Essa caixa aqui, ó, ela vai ter uma força normal. Como essa força aqui, ó, é em cima da tábua aqui, eu não preciso levar em consideração ela para fazer a normal. Essa força normal vai ser exatamente o peso dessa caixa, que vai ser 200 newtons, certo? Agora presta bastante atenção. Ó, quando você tem um objeto em cima do outro e você puxa, você vai ter que este objeto aqui, ele tende para um lado e este objeto ele tende para o outro. Essa é a sua tendência de removimento relativo um ao outro. Vai parecer que um está indo para a direita e outro para a esquerda, relativamente um ao outro. Não que ele vá de fato para a esquerda, mas relativamente sim. Então, o que acontece? Ó? Essa caixa aqui, para ela conseguir ir para frente, ela vai precisar de um atrito orientado para frente. Aqui vai ser o atrito dela, FAT. E essa tábua aqui, ela vai sentir uma força de atrito para trás, FAT. Certo? E aí, galera, o que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente vai ter que observar que todo o teu sistema vai andar junto, certo? Então, a gente vai começar fazendo o seguinte aqui nesse nosso problema, pessoal. A gente vai falar o seguinte, ó. Lembra que quando você tinha problema de blocos, você primeiro pensava todos juntos. Todos juntos. E a gente fazia força resultante era igual a massa vezes a aceleração, certo? Quem é a tua força resultante? Gente, essa força de atrito aqui e essa força de atrito aqui, quando eu penso todos juntos, ela não influencia na minha força resultante, porque não tem atrito com o chão. A força que vai gerar o movimento do teu sistema é esse F vezes 0,5. Apenas esse F vezes 0,5. F vezes 0,5. Igual à massa total do teu sistema. Quanto que é a massa total do teu sistema? Vai ser 20 kg vezes 30 kg. Esse cara, vezes não, mais, né? Vai ser 50 vezes A. E aqui eu encontrei uma aceleração muito estranha, mas essa aceleração vale quanto? Ó? Essa aceleração vale F vezes 0,5 dividido por 50. Eu posso até simplificar um pouquinho esses caras, colocar 0, 1 e 10, ou escrever que essa aceleração vale o quê?
0,01 vezes F. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Agora, lembra que quando você determinava a aceleração, você pegava um bloco, isolava ele e trabalhava com ele, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Ou eu pego esse bloco que eu tenho aqui, ou eu pego a própria prancha. A prancha está cheia de força sobre ela, não vale a pena. Vamos pegar o bloco aqui, ó. Isolando o bloco. Isolando o bloco. Eu vou fazer o seguinte, ó. Peguei o bloco aqui e isolei ele. Que forças que atuam sobre esse bloco? Ó, você tem 200 newtons aqui puxando esse bloco para baixo. Você tem uma força normal aqui que vale 200 newtons também, certo? E você tem aqui uma força de atrito que está puxando esse bloco para frente. Fechou, só isso. Quando você fazia todas as forças sobre o bloco, você fazia de novo. Força resultante era igual a massa vezes a aceleração. Ó, a força resultante é somente a tua força de atrito, porque peso e normal acabam se anulando. Então, aqui vai ficar somente Fat. Massa desse bloco, 20. E a aceleração, 0,01 F. 0,01 F. Beleza. Agora, como é que é a minha força de atrito? Ó, a força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito, que vai ser igual a 20 vezes 0,01, já vou colocar 0,2 F. Certo. Quanto vale a normal? Ó, a força normal aqui, pessoal, ela vai valer 200, certo? E o coeficiente de atrito 0,4. Então, esse cara vai ficar 200 vezes 0,4 igual a 0,2 vezes F. Quase terminando. 200 vezes 0,4, eu nem preciso fazer 200 vezes 0,4. Eu vou pegar esse 0,2 e vou jogar dividindo, e F vai ser 200 vezes 0,4 sobre 0,2. Cara, 0,4 por 0,2 dá 2 e 2 vezes 200 vai dar 400 newtons. Veja como a gente está trabalhando com uma questão sofisticada, com uma questão difícil de você desenvolver, tá, pessoal? Não é nada fácil de você conseguir fazer essa tua montagem aqui. Nada fácil mesmo, tá? Porque você, ao analisar o teu exercício, você vai perceber que tem um monte de nuance nele quando você está trabalhando. Cara, é um tipo de questão assim, um tanto quanto sofisticada de você fazer. Nada fácil de você montar, beleza? 400 newtons, fechando a nossa questão, beleza? E vamos para a nossa terceira questão aqui, já uma questão com um pouco mais cara de blocos e problemas mais clássicos, certo? Ele fala para você o seguinte, ó. O desenho esquemático a seguir representa uma superfície horizontal sobre a qual estão apoiados os dois blocos A e B ligados por um cabo. O coeficiente de atrito cinemático entre a superfície horizontal e o corpo B vale 0,8. Então, você sabe o coeficiente de atrito entre o bloco B e o chão, certo? E entre o corpo A e a mesma superfície vale um certo coeficiente que eu desconheço. Não conheço esse coeficiente de atrito, certo? O cabo tem massa desprezível e despreza-se também qualquer resistência do óleo. Os corpos deslocam-se com uma aceleração de 2 metros por segundo. Beleza, ótimo. Em relação ao exposto acima, assinale que é correto. Primeiro, a tração dessa corda vale 2 newtons. Depois ele fala sobre esse coeficiente de atrito aí, valer 0,65. Então vamos fazer o seguinte, tá, galera? Ó, ele fala a massa desses blocos aqui, certo? Quando ele fala a massa desses blocos, já vamos colocar o peso de cada um deles, ó. Esse bloco aqui possui peso 10 newtons. Como não tem nenhuma força para cima, para baixo ali, normal também 10. 10 newtons, certo? Agora, perdão, isso, não, tá certo. Agora, o A terá 40 newtons e a normal do A terá 40 newtons também, certo? Se os blocos estão sendo puxados para a direita, ambos sofrem um atrito orientado para a esquerda. Então, aqui, ó, um atrito aqui, Fat B, e outro atrito aqui,
Fat A, certo? Beleza, já representei todas as minhas forças, ok? Lembra quando você fazia problema de bloco, primeiro tu determinava a aceleração, depois você fazia um bloco isolado. Aqui, galera, a gente vai fazer uma coisa muito parecida. A gente vai só que antes pegar todos os blocos juntos e ver o que aparece, e depois a gente vai pegar um bloco isolado, tá? Então, ó, pegando todos os blocos juntos, todos juntos. Eu vou dizer aqui o seguinte, ó, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ó, a tua força resultante vai ser quanto? Ó, desse lado eu tenho 40 newtons, certo? Só que eu tenho o atrito de A atrapalhando e o atrito de B atrapalhando. Então, eu vou escrever assim. F menos Fat A menos Fat B igual a massa total do teu sistema, quanto que é? 4 quilos com 1 quilo, esse cara vai ficar 4 mais 1, vezes a aceleração do teu sistema. Quanto que é a aceleração do teu sistema? Essa aceleração aqui, a gente sabe que é 2. Beleza. Olha só, galera, aqui a gente já vai conseguir esclarecer o valor do atrito de A, certo? Porque olha só, ele passa para você o coeficiente de atrito de B. Então, eu consigo calcular esse atrito de B. Vamos calcular aqui de cantinho o atrito de B, ó. Fat B é o quê? Normal vezes coeficiente de atrito B. Esse cara aqui vai ser quanto, então? A normal de B é 40, não, é 10, perdão. E o valor do coeficiente de atrito de B, 0,4. Então, Fat B vale nada mais nada menos do que 4 newtons. Fechou o atrito de B, certo? Ok, então eu tenho aqui 40 newtons é a força F, menos a força de atrito de A, que eu não sei quanto que é, menos 4, igual a 4 mais 1, 5 vezes 2, 10. 10 aqui, certo? Então, veja que eu acabei de encontrar o valor do atrito de A, porque ó, esse 4 e esse 10 eu jogo aqui para cá, e aí a gente vai ter o seguinte, que a força de atrito de A será nada mais que 40 menos 4 menos 10, ou seja, 40 menos 14. Esse cara vai dar quanto? 40 menos 10 daria 30, menos 14 vai dar 26. 26 newtons para a força de atrito de A. Beleza, encontrei a força de atrito de A. Então, eu vou jogar na fórmula do atrito de A. Fat de A é o quê? É a normal vezes o coeficiente de atrito que o A sofre. Beleza? Ó, esse cara vai ficar 26 igual a normal de A. Ó, a normal de A, galera, ela vale quanto aqui, pessoal? Deixa eu ver. A normal de A vale 40 newtons aqui. Então, aqui, 40 vezes o coeficiente de atrito de A, certo? Joga esse 40 dividindo, o coeficiente de atrito de A será 26 dividido por 40, certo? 26 dividido por 40. Quanto é que vai dar isso? Cara, vai dar esse 0,65 que o cara falou ali. Ó, então, o coeficiente de atrito do A é 0,65 de fato. Ok. O atrito que o A sofre com a superfície é 26 de fato. Beleza. Agora ele pede a tração no cabo. Como é que você fazia a tração mesmo? Ó, você pegava um dos blocos, isolava esse bloco e trabalhava com ele sozinho e ia aparecer a tração. Você pode escolher o bloco A ou o bloco B. Lembra que eu falei para vocês que é mais fácil escolher o bloco da ponta? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o bloco B para analisar. O bloco B, ele vai ter o seguinte, ó. Para frente, quem puxa ele é a tração. Para trás, quem puxa ele é o atrito dele, que vale 4. Para cima e para baixo, você tem duas forças que se anulam, então já era. Ó, encontrei aqui, agora eu faço força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Ó, quem fica na frente? T
ou 4, ó. Lembra que você tinha que indicar a aceleração, ó. Essa aceleração são 2 metros por segundo ao quadrado para a direita. Então, isso quer dizer que quem fica na frente é t. Então, vai ficar t menos 4 é igual à massa de B, que é 1, vezes a aceleração, que é 2, certo? Então, essa t vai ser, joga o 4 para o outro lado somando, e essa t vai dar 6 newtons, beleza? Fechou a tração na corda, 6 newtons. Ok, então a gente vai ter que a tração no cabo é 2? Não, é 6. O coeficiente é 0,65, verdadeiro. A força de atrito entre o corpo A e o bloco e o chão vai valer 26, verdadeiro. Aí ele fala assim: se o atrito entre a superfície fosse desprezado, a aceleração seria 8. Gente, se o atrito fosse desprezado, tu ia pegar essa tua equação aqui, ó, força resultante igual a massa vezes aceleração, e você ia fazer ela sem o atrito de A e sem o atrito de B. Vamos ver que resposta que ia dar? Ó, ia fazer aqui, força resultante é a massa total vezes a aceleração. A tua força resultante ia ser só os 40 newtons aqui, porque não ia ter os atritos. 40. A massa do teu sistema seriam as duas massas juntas, que daria 5 vezes a aceleração. E essa aceleração, de fato, daria 8 metros por segundo ao quadrado. Verdadeiro, então, esse nosso item. Marcamos a 2, marcamos a 4, marcamos a 6. E aqui, galera, por último, a gente tem a nossa equação dimensional do atrito. Eu não comentei sobre equações dimensionais com vocês no nosso curso, mas eu vou comentar agora, tá, pessoal? O que é a equação dimensional? Galera, a equação dimensional é aquela equação que nos diz quais são as dimensões que você tem naquela fórmula. Por exemplo, ó, o atrito ele é uma força, né? O atrito ele é uma força. Qual que é a equação base da força? Força é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a unidade de cada um desses caras? Ó, força. Se você pegar a unidade da massa, esse cara vai ser quilogramas. Se você pegar a unidade da aceleração, esse cara vai ser metro por segundo elevado ao quadrado. Isso aqui, tá? E aí, o que é a equação dimensional? A equação dimensional é aquela equação que diz para você assim, viu? As dimensões que você tem são referentes ao quê? Ó, a força vai ser o quê? Quilograma. Quilograma é uma referência a uma massa. Então, um M maiúsculo aqui. Metro. Metro é uma referência a uma distância. Eu poderia usar D, né? Mas na física a gente chama de L as grandezas de distância, como se fosse algo envolvido uma largura, certo? E S é uma unidade de tempo, então seria tempo elevado ao quadrado. Essa é a minha equação dimensional. Ele tem o costume, inclusive, de colocar assim, ó, para representar que são dimensões. Uma dimensão de massa, uma dimensão de comprimento e uma dimensão de tempo, certo, pessoal? Ao quadrado. Ele colocou esse comprimento aqui ao quadrado e não é comprimento ao quadrado, é comprimento em grau 1, portanto esse item é errado. Questão difícil de fazer, né? Questão bem sofisticada. Beleza? Fechando então assim mais um problema de bloquinho, mais um problema bem clássico dentro da nossa parte de atrito, ok? E por último, galera, a gente vai falar sobre uma situação de plano inclinado. Ele fala assim, ó, uma pessoa desceu uma ladeira inclinada com um ângulo de 30 graus. Vamos colocar então aqui a inclinação da ladeira. Opa! Certo? Aqui é a inclinação de uma ladeira. E essa inclinação aqui, 30 graus. Beleza. E aí ele fala assim para você. Com relação à horizontal, em um carrinho de rolimã, com uma aceleração média de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele está aqui, ó. Eu não vou desenhar um cara com um carrinho, tá? Mas eu vou propor aqui que esse cara tem uma aceleração para cá, certo? E esta aceleração vale 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ok. Considere que a aceleração gravitacional seja 10, que a massa desse conjunto carro e pessoa dê 60 quilos, então isso aqui é um conjunto que tem 60 quilogramas, certo?
Se durante a descida o conjunto foi impulsionado apenas pela força peso, qual será a intensidade média da força resultante de resistência que atuaram sobre esse cara? Ele está falando assim, vai ter uma força de resistência nesse teu problema. Tá, então vamos lá. Olha só, quando tu pega aqui esse cara que tem uma massa 60, a gente sabe que peso é massa vezes gravidade. Então, a gente sabe que o peso desse cara, na verdade, são 600 newtons, certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó, pessoal? Você tem aqui uma força-peso. Essa força-peso vale 600 newtons. O que a gente aprendeu na aula de hoje? Que dava para você decompor essa força-peso numa componente normal e numa componente tangencial. Como que eu encontro esses dois caras, ó? A componente tangencial vai ser dada como o quê? O peso vezes o seno do ângulo θ, certo? Então, esse cara vai ficar, a componente tangencial vai ser 600 vezes o seno. Seno, ó, ele está dando o seno de 30 graus e o cosseno de 30 graus, ele pediu o seno 0,5 aqui, 0,5, meio, né? Esse cara vai ser 300 newtons, certo? E a componente normal, Pn, seria o peso vezes o cosseno de 30 graus. Então, esse cara será 600 vezes 0,87, certo? Nesse caso, nem vou precisar calcular esse cara aqui, mas se quisesse, poderia fazer 87 vezes 6, né? 6 e 7, 42, certo? 8 vezes 6, 6 e 8, 48, mais o 4, né? Esse cara vai dar 52 aqui, né? Newtons, certo? Então, olha só, galera, quando você olha para a situação, eu vou até tirar esse atrito aqui para não dar confusão, ó. Eu tenho um bloco que para cá, para baixo, contra o plano, certo? Você tem 522 newtons. 522 newtons, certo? Logo, ele vai ter uma força normal aqui, ó. 522 newtons, certo? Beleza. Agora, galera, para cá, nesse plano, na tangente dele, você vai ter uma força que vale 300 newtons. 300 newtons, certo? E contra o movimento dele, você vai ter aqui um atrito, que nós vamos chamar de Φ. Ele está perguntando para você justamente isso. Quanto que é essa força de resistência que ele tem durante a descida? Aqui é bem direto ao ponto. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ó, a normal e a tua componente tangencial do peso se anulam, tá? Mas por um lado eu tenho 300, para o outro eu tenho Φ. Então vai ficar assim, 300 menos Φ igual a massa desse cara, que é 60, vezes a aceleração, que é 1,5. Beleza, 60 vezes 1,5 vai dar 90. Eu jogo esse 90 para o outro lado subtraindo. E essa força de atrito vai ser nada mais, nada menos que o resultado de 300 menos 90. E esse cara vai dar 210 newtons, certo? Ele ainda poderia te questionar quanto que é o coeficiente de atrito desse cara. E aí você faria assim, ó. Φ é a normal vezes o coeficiente de atrito, certo? Φ vale 210. A normal deu esse número estranho aqui, 522 vezes o coeficiente de atrito, certo? E esse coeficiente de atrito seria 210 dividido por 522. Esse cara daria muito próximo de 0,4, mais ou menos, tá, pessoal? Próximo de 0,4 aí a sua resposta, se ele quisesse o coeficiente de atrito, que ele não pediu, 210 newtons, certo? Galera, questões sofisticadas, questões complexas sobre o atrito, é uma aula de aprofundamento, a gente já tinha visto o atrito anteriormente, e, cara, vocês podem ver que leis de Newton pode ficar bem complexo dentro da sua análise. Beleza? Mas é isso aí, meus queridos. Forte abraço a todos, beijos e até semana que vem. Tchau, tchau!